Pai, Senhor, povo de Deus, nós estamos aqui em mais um vídeo abençoado acerca do divórcio. Vamos falar hoje. Eu quero que você curta, quero que você compartilhe, quero que principalmente você se inscreva no nosso canal. Tá uma bênção, meus amados irmãos, tá? Quero falar hoje sobre um tema bastante relevante acerca do divórcio, né? E eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus que se encontra em Deuteronômio 24, né? Que vai tratar aqui do assunto. E logo na epígrafe diz a mulher divorciada. Te ver que é com a mulher que é o negócio, né? Diz assim: quando o homem tiver esposado uma mulher e formalizado o matrimônio, mas pouco tempo depois descobre nela algo que ele reprove, e por isso deixa de querê-la como esposa, ele poderá dar à sua mulher uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Então, amados, aqui eu quero daqui a pouco até referendar, mas daqui a pouco, né, alguns livros que vai lhe ajudar nesse assunto. E antes de começar, né, eu quero que você creio que você já ouviu falar da declaração de fé da Assembleia de Deus. Lá também tem esse assunto mais detalhadamente, entendeu? E você vai ver lá também que lá dá uma exceção para pelo menos três motivos pro dia de hoje, né? Que podia ser considerado. No caso, seria tanto por adultério, né? Morte e disserção, que ou seja, que o abandono, né? Pelo menos esses três motivos seria válido. Mas a gente vai ver aqui, né, que o que seria esse divórcio, que é uma questão bastante polêmica. A questão da separação de um casal, na verdade, sempre foi, na verdade, um tanto nebulosa, né? No Antigo Testamento, meus amados irmãos, no Antigo Testamento estabelece uma regra geral. Portanto, no que tange a história bíblica, estamos a par de muitas coisas que aconteceram, né? Mas não de como deveria ter sido. É esse que é o problema. Nós estamos a par de muitas coisas que de fato aconteceram, mas não como deveria ter sido, né? Então, de modo geral, o casamento é considerado uma união, né, para a vida toda, né? Nós sabemos disso. Então, amados, aí a gente vai ver que lá no capítulo 24, onde nós lemos agora há pouco, verso 1, que abre-se uma exceção para casos especiais, né, nesse texto aí que nós acabamos de ler. Mas durante muitos séculos, amados, se discute que exceções seriam essas aí. Qual seria essas exceções? Então, no dia de Cristo, na verdade, havia duas teses ou duas escolas, né, que eram largamente aceitas, né? No caso, era a escola do rabino ou do rabi, do Rabboni Shammai. A interpretativa dele lá, ele interpretava esse texto assim de uma maneira diferente de outro rabino da época, que era o Hillel,
né? Para os Shammai, ele interpretava lá o texto de Deuteronômio, ensinando que o divórcio era permitido em caso de adultério. Mas já no caso do Hillel, ele acreditava que a mesma passagem permitia que o marido se divorciasse da mulher por qualquer motivo. E outras pessoas, no caso alguns, chegavam a ensinar que o homem poderia mandar a mulher embora, no caso, até se ela deixasse queimar a sopa. Ou se encontrasse outra que lhe agradasse mais, que fosse mais atraente, entendeu? Então já existia na época de Jesus essas escolas, esses pensamentos, entendeu? E assim, né? E isso até hoje tem sido um tabu muito alto, né? Então Jesus, ele abordou essa questão também. E desde então a igreja vem debatendo o assunto e tentando definir bem o que é, no caso ali, está tentando definir essa questão aí, né? Esse assunto, o que ele disse, o que ele quis dizer. Hoje também as pessoas querem saber disso aí. E tem muitas passagens, né, que vai tratar, tanto Mateus capítulo 5, verso 27 a 32, lá em Mateus capítulo 19, 3 ao 12, Marcos capítulo 10, né, Lucas capítulo 16. Então assim, o que nós temos que ter acerca disso aqui é um temperamento, né? Eu tenho que ter um temperamento e uma formação sobre no assunto aí, pesa muito, né, amado? Para a gente poder dar uma interpretação aí bastante coerente. Para não ser que nem ocorreu com os judeus, no caso, em relação à interpretação do Deuteronômio 24, né? Contudo, amado, acima de tudo, nós temos que entender que nossos preconceitos, né, os nossos sentimentos pessoais, ele não tem que estar no meio disso aí não, entendeu? Nós temos que ter, sim, uma interpretação séria e honesta, no caso, nesse assunto aí, entendeu? Mas vamos lá na questão, porque já passamos um bom tempo. Sabemos que no dia de Jesus, pelo menos teorias, né, tinha sido abordada ali. No caso que os homens, por exemplo, no tempo de Jesus, eles tinham liberdade quase limitada, né, para divorciar da esposa. Porque, como já falamos, né, desde o início, a implicância era com a mulher. O homem podia, como até hoje, né, às vezes acha que pode fazer o que bem entender. E Jesus, quando ele fala, a não ser por causa da relação ilícita, ele está, na verdade, defendendo até a mulher, porque a mulher nunca teve voz. Então, por outro lado, né, no caso, se o homem tinha uma liberdade quase ilimitada, por outro lado, a mulher não dispunha quase de nenhuma força para dar início a um processo de divórcio. Não tinha. Alguns estudiosos concluem que, devido a essa atitude, pode ter sido elevado o número de divórcios nesse período. Outros já acreditam que eles eram poucos. É possível que fosse realmente poucos, ao contrário do que ocorre hoje. As pessoas não se casam com grandes expectativas de felicidade no casamento. Além disso, amado, nós sabemos que eles mantinham um relacionamento muito estreito, né,
com a família do cônjuge, o que provavelmente contribuía para diminuir a probabilidade da separação. Em geral, amados, seus familiares lhe ofereciam apoio emocional, o que fortalecia bastante a união. Além disso, se o casamento fracassasse, no caso, ele se sentiu bastante frustrado, porque já que tinha um vínculo muito grande, eles iam se sentir bastante frustrado. O fato é que quando muitos homens, nem no caso assim, dos homens, ele não pensavam na possibilidade de separar da esposa, Outros viviam procurando meios de se livrar dela também, Isso tanto antigamente como hoje. Na época de Jesus, quando um casal se divorciava, o marido tinha que dar uma carta de divórcio.